Eu percebi também que tu comentou sobre, em alguns vídeos, né, que tu comentou sobre a história da imigração alemã, né, como é que ela foi aqui no Brasil. Tu fez lógico, são vídeos de Instagram, não dá para fazer uma dissertação, né, mas tu fez alguns comentários lá. Tu gostaria talvez de explicar um pouco melhor, porque o que acontece? Assim como muita gente aqui do Sul nunca foi para o Nordeste, nunca foi para São Paulo, às vezes nem para o estado vizinho aqui, né? Eu conheço gente que nunca saiu da própria cidade. Existe. Assim como tem pessoas aqui que não viajam, tem pessoas de lá que nunca vieram aqui para o Sul. E aí quando você fala da cultura alemã, eles não fazem ideia do que é. Tu conseguiria talvez explicar um pouco do que tu sabe? Lógico, também tu não é uma historiadora, não tem obrigação, né, de conhecer detalhes. O Cleito talvez possa complementar, né, Cleito? Ou falar... por exemplo, muita gente acha que o alemão, o italiano chegaram aqui ricos e com... né, só faltou chegar já de jatinho, que essa é a ideia que muita gente tem, mas não é a realidade, né? Não, não é a realidade. Quando a gente escuta também as histórias dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, né? O teu bisavô passou por isso, o teu avô... Primeiro, eram tudo camponeses pobres. A grande maioria dos imigrantes alemães, italianos, poloneses que vieram para cá, eles eram extremamente pobres e eles vieram para cá com a promessa de receber um lugar que eles iam ter que trabalhar para pagar de volta. Então eles iam receber a terra, mas eles iam plantar e pagar de volta para o Estado, não era assim dado. Mas que eles iam chegar aqui a ter uma infraestrutura mínima, né? Porque assim como nós precisamos de estrada, de escola, e eles chegaram aqui, era tudo mato, não tinha nada. Então muitos passaram fome. Então eles tinham famílias numerosas, porque sem famílias numerosas eles não conseguiam ter o sustento deles. Muitos, se tu for em Pomerode, ali onde é que tem a Rottensteimel, as casas que tem em Chaimel ali, tem famílias que moravam em barracões e ficaram muitos e muitos anos para poder construir aquelas casas. E realmente a família usufruir daquilo. Né? Então, assim, não foi um mar de rosas. Só que, o que a gente percebe? E a gente sempre escuta isso. Os nossos antepassados, eles tinham algo muito forte, que era, eu vou deixar melhor para a próxima geração. Se eu cheguei aqui, é tudo mato, eu estou me lascando, eu não tenho a estrada, eu não tenho a comida, mas então eu vou plantar para meus filhos terem comida. Então eu vou abrir uma estrada para os meus filhos terem estrada, para deixar melhor para a próxima geração. Então, se é para mim lascar, seja eu. Mas eles chegaram aqui e sofreram com doença, com miséria, com pobreza. Ninguém tinha escravo. Eles mal tinham comida. Quem me dera mão de obra escrava. Isso não faz sentido. Até porque chegaram tarde demais em questão de época do ano. A maioria veio de 1850 para frente, 1800 e pouco, né? Para que uma acusação dessa fosse feita. Então, os escravagistas eram... normalmente, né, principalmente muitos dos que hoje comandam o país, né, são de famílias lá que descendem daqueles que realmente eram os senhores da época, né, e que usam, né, atacam os imigrantes que vieram muito depois, pobres, né, e que não tem nada a ver com isso, não tiveram conexão nenhuma com isso. E também vieram antes da Segunda Guerra Mundial para cá, muito antes de começar qualquer tipo de política lá, né, do homem do bigodinho, que não pode nem falar o nome, né? Muito antes do homem do bigodinho lá fazer o que ele fez lá, o pessoal já tinha vindo para cá. Então são pessoas que não têm vínculo nenhum. A esmagadora maioria, talvez um ou outro veio depois, né, mas a esmagadora maioria é daquela época, né? E inclusive o Cleiton é polonês, né? E o polonês ele tem uma outra história sofrida também em relação ao comunismo, né? Eu não sei se mais o ucraniano do que o polonês, mas o polonês também passou aquele período do Holodomor, né? Da grande fome, né? Que os comunistas cercaram. Eu não sei se tu tens alguma história de família que alguém contou para ti, alguma coisa que tu conseguiria... Da minha geração próxima não tem nenhuma história, né? Mas o pessoal me julga muito na internet, depois desse ocorrido também, né? Me chama de ismo e daquilo e tal, né? Mas o pessoal não percebe que eu tenho um sobrenome de origem polonesa. Então, se fosse por esse conceito, eu deveria estar brigando com a minha esposa todo dia por conta disso, porque ela é uma alemã, eu sou um polonês, né? Imagina. E aí o pessoal vem me julgar ainda por conta disso, sendo que e na não verdade faz a gente sentido. é uma mistura, né?
Meu pai é de origem alemã, vamos dizer assim, toda a árvore genealógica, então a gente sabe que é origem alemã, mas minha mãe já é mistura de italiano com alemão com polonês, né? E ele também é mistura de polonês com italiano, a descendência, né? Então aqui a gente percebe no sul, é bem miscigenado essa descendência europeia. Aquelas brigas que aconteceram na Europa não vieram para cá, tanto é que um descendente de polonês casou com uma descendente de alemão, né? E lá eles brigaram, né? Então o pessoal não conhece a história, na verdade até é isso. A origem da palavra escravo vem de eslavo. De eslavos, os eslavos eram escravos. Eram escravos, que eram inclusive os poloneses. Então, hoje, gente, eu concordo, eu acredito e eu acho terrível o que realmente os negros passaram no Brasil. O período da escravidão foi terrível. Mas chegar e dizer que a vida do sulista, no caso dos antepassados que vieram para os colonizadores, não foram nem colonizadores, né? Que vieram para cá, foi fácil. Aí eu acho que a gente está sendo também cruel com essas pessoas. Esse foi um dos maiores ataques que a gente recebeu também nos vídeos ali. Inclusive hoje nós gravamos um vídeo se referenciando a isso, né? Sobre como foi a nossa jornada, né? Porque o pessoal insinua muito de que para nós foi fácil, ganhamos tudo de mão beijada e tudo mais. E eu, com toda a vontade, hoje convidei minha esposa para gravar esse vídeo, né? Só que não, né? Ela me coloca nesse cenário para gravar os vídeos, mas funcionou, deu certo. Mas a gente logo vai publicar também. Mas que a gente fala sobre essa questão do privilégio de ser branco, sabe? Da dificuldade que existe aqui. As pessoas dizem assim, você é privilegiado por ser branco. Cara, eu nunca ganhei nenhum real a mais na minha conta por ser branco. Pelo contrário, muitas vezes, né? A gente não tem cotas e etc. Não tem, a gente não recebeu herança, não recebeu terreno. Não que seja um problema receber herança, eu acho que se a gente consegue trabalhar e deixar um patrimônio para o nosso filho, que bom. Mas a gente não recebeu herança, não recebeu terreno. Tudo que a gente tem, a gente trabalhou para ter e teve que trabalhar muito. Só que como a gente não tem, vamos dizer assim, essa muletinha, porque muitas pessoas elas vão em cima dessa muletinha para justificar as dificuldades que passam. A gente acorda, trabalha e corre atrás do que a gente precisa. Tu fez uma certa provocação também, né, no teu canal, ou não, com a personagem Lacriane. O que é? O que significa a personagem Lacriane? Ela foi, de certa forma, sim, uma provocação. O que aconteceu com a Lacriane? Eu criava conteúdo de maternidade. Então eu comprei uma peruca, porque a minha ideia era criar uma personagem para ficar criticando as mães, para gerar essa discussão, né? Porque acaba tendo no mundo da maternidade. Quando estourou isso, porque assim, meu marido me conhece, ele sabe que eu sou uma pessoa que quando eu entro numa briga, eu vou até o fim. É encrenqueira. Eu sou encrenqueira, eu gosto de ver o circo pegar fogo. E quando começou esses ataques, a minha primeira reação não foi me calar, foi realmente ir pra frente. E a Lacriane, ela vem como um alívio cômico e também uma forma de mostrar para esse tipo de militante o quão absurdo que é, sabe? Da gente rir junto desse público, desse argumento que eles usam, dos ataques que eles usam, pra gente também, de certa forma, rir um pouco deles. E não só ficar sofrendo os ataques em si, né? E como é que tu acha que o Brasil... Porque o Brasil hoje está bem polarizado, né? Como é que o Cleiton talvez pudesse responder isso? Como é que tu acha, Cleiton, que a gente podia fazer para unir o Brasil de novo? Porque unir no sentido de que os ânimos, né, não ficassem tão acirrados, se alguém publicasse um vídeo como o teu, não houvesse o que aconteceu, para que, né, as pessoas que vêm do Nordeste, muitas vêm, se sentem muito bem aqui, continuassem se sentindo bem, vindo para cá, que a gente se sinta bem indo para lá, né, porque muito sulista vai, passeia por lá, acha tudo muito bonito lá, porque, ao final de contas, se é alemão, se é descendente de português, ou seja lá do que for, no final a gente é brasileiro também, né? Todo mundo é brasileiro. E como é que vocês acham que a gente podia, né, contribuir, né, vocês, né, como cidadãos, para que houvesse uma reunificação, né? Se dependesse de vocês, não depende, né? Depende de milhões de pessoas, né? Mas se dependesse de vocês, o que vocês acham que seria uma atitude assim para acontecer isso?
Bom, a melhor atitude que se pode ter nisso é o respeito, né? Que acho que mais falta aqui no Brasil. Como é um país muito grande e tem várias culturas diferentes, acaba se perdendo um pouco essa questão, onde parece que povos se geram e querem cada um brigar pela sua cultura e desrespeitar os outros. Eu, particularmente, amo o Brasil. Todas as culturas. A gente já viajou para a Bahia e lá a gente foi muito bem recebido, adoramos a comida, a recepção, o clima, o estado no geral, assim, é maravilhoso. Tanto que eu também tenho um amigo que ele é uma pessoa que me ajuda muito, tá me acompanhando semanalmente ali num projeto, e eu contratei ele lá de Minas Gerais. Então, todas as regiões do Brasil têm o que acrescentar. E se nós fôssemos um país unido, de fato, eu acho que não teria outro país no mundo que conseguisse se sobressair ao Brasil. Então, o que falta, o que resolveria é o respeito. E na opinião de vocês, existe algum tipo de provocação para criar essa desunião nacional? Algum tipo de força? Ou isso acontece por acaso? É natural isso? Eu acho que isso é feito proposital. Porque enquanto o povo fica brigando, por exemplo, por causa de um vídeo de um bebê alemão e esse tipo de discussão, tem gente lá em cima que está tomando outras decisões e se beneficiando com isso, enquanto gera essa polaridade. Porque as pessoas elas têm que entender que político não é time de futebol, sabe? Não é escola de samba. Eles são pessoas que nós votamos lá, eles são nossos funcionários. Então, se eles fazem coisas erradas, eles têm que ser punidos. Não é porque eu gosto ou apoio o político X que eu tenho que apoiar ele até o final, mesmo ele fazendo várias coisas erradas. E hoje gerou essa polarização. Então, você pega uma agenda. Se você se identifica como esquerda, você tem que abraçar toda essa agenda e você tem que atacar tudo que é de direita do outro lado. E assim vice-versa do outro lado? Eu acredito que não. Que a gente tem o direito de pensar, né? E a gente tem que exatamente respeitar. Porque no final todos nós somos brasileiros e está todo mundo no mesmo barco. Quando a economia vai lá para baixo, todo mundo sofre. De norte a sul, a gente sofre junto. Então, a gente deveria realmente se unir e buscar, né, políticas públicas, buscar coisas que realmente beneficiem o Brasil. E a gente também poder olhar, porque assim, por que eu tenho que atacar o outro por ser diferente de mim? Eu posso observar no outro estado o que funciona para querer que seja no meu? E infelizmente isso, Santa Catarina é muito atacada exatamente por muitas coisas funcionarem aqui. E a gente, na verdade, só queria que as coisas que funcionassem aqui funcionassem no resto do Brasil. A gente mora em Pomerode, é uma cidade pequena, a gente usa de sistema público. Minha família utiliza de sistema público. Saúde pública, meu filho estuda em escola pública, meu pequeno vai em creche pública. E é maravilhoso morar numa cidade onde eu vou num pronto-socorro e eu sou bem atendido, onde eu vou no postinho da minha cidade sou bem atendido, onde meu filho é bem tratado e bem educado na escola. A gente gostaria que isso acontecesse no Brasil inteiro e não só aqui. E isso passa por esse processo de união. União, né, as pessoas respeitando os demais, as diferenças, porque as pessoas são diferentes até dentro da própria casa, um irmão não é igual ao outro, né? E então, para que o país fosse adiante, na opinião de vocês, passa por esse processo aí de respeito. Então. E de realmente olhar fatos e dados, né? Eu acho que se eu, independente da minha orientação sexual, indiferente do que eu acredito religiosamente, fatos e dados. O que funciona numericamente, né? O que deu certo aqui. E não olhar só discurso e ideologia. A gente tem que olhar na prática o que funciona. Na prática, o que dá certo. E isso tentar reproduzir, indiferente da minha crença religiosa, sabe? O brasileiro parece que ele não consegue separar, sabe? Economia de fato, que é números, de ideologia. Tu acha que talvez o brasileiro ele idolatra o político ao ponto de dizer amém para tudo que ele falar, mesmo que aquilo vá contra o interesse do próprio eleitor? Sim. Por exemplo, vai me prejudicar, mas o candidato ou político é da minha preferência, então eu vou dizer amém para tudo. É assim que o brasileiro está agindo hoje. Exatamente. Sim, chegou nesse Talvez porque ele tem um receio de o outro lado, né, tomar o poder. Então, se houvesse uma união de fato, não haveria essa preocupação, né? Todo mundo se respeitando. Então, não haveria um ídolo, né, de um lado, um ídolo do outro. Entende?